Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje Domingo do Bom Pastor, né? O quarto domingo do tempo pascal. Ficou marcado, né, como o Domingo do Bom Pastor, o dia de oração mundial pelas vocações. A igreja então volta o seu olhar por aqueles que são chamados a responder também, né, a cooperar com esse grande pastoreio que vem da parte de Deus. Existe uma diferença muito concreta entre o mercenário e o pastor que é bom. O mercenário é aquele que conduz o rebanho pela paga, né? Ele recebe para poder conduzir o rebanho. É um assalariado, né? Quando a gente pensa a palavra mercenário, às vezes ela vem aqui de uma maneira muito dura, né? Mas, na verdade, é uma pessoa que é paga para fazer aquela realidade, mas que quando a coisa complica, ele não se sente obrigado nesse cuidado. Por isso, ele conduz ali e tudo, né? Recebe para aquela condução, mas quando a coisa aperta, né? Ele foge. O pastor é o dono do rebanho. É ele quem cuida, né, de verdade. E, em certo sentido, ele cuida porque o destino das ovelhas também está vinculado ao próprio destino dele, né? Por isso, quando vem o lobo, ele se arrisca, né, para defender as ovelhas. Ele não foge, né? Porque há uma relação de maior profundidade, de maior cuidado. Elas são minhas, né? E por conta disso eu preciso cuidar delas. Quando a gente pensa dessa leitura olhando para o Cristo, acho que isso fica bastante evidente, né? Ele é aquele que dá a vida, né, pelas ovelhas. O discurso aqui é um discurso que coloca justamente essa condução dentro do contexto da ressurreição. Porque o Senhor é aquele que dá a vida e depois a toma novamente. Tem o poder de dar a vida e tem o poder de receber a vida de volta. Aqui, claramente, João está fazendo alusão exatamente ao sacrifício de Cristo na cruz, né? Cristo se oferta exatamente para afastar aquele que é o maior perigo, né, que existe para as ovelhas, que é o diabo, né? Jesus, ao matar a morte, mata também aquilo que seria o poder do diabo sobre as pessoas. Ao oferecer a sua vida, dá a possibilidade que as pessoas permaneçam vinculadas a ele. Então, é bonito quando a gente pensa que a experiência da igreja, que vem depois como continuidade da obra de Cristo, vai ser caracterizada justamente por esse pastoreio, onde existe a disposição de ofertar a própria vida. E é importante que a gente possa hoje resgatar um pouco o sentido e a beleza da consagração, né? Eu fico até muito, sei lá, né, mexido quando eu penso nesse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente vive a nossa vida sem procurar paga, né, sem procurar retorno das pessoas, e acho que as pessoas que convivem aqui sabem muito bem disso, né? A gente realiza os sacramentos, a gente oferece os espaços, faz os batismos. Eu nunca pedi, né, nada que não fosse de auxílio para a própria sustentação do seminário, né? A gente não vive da paga, né? Vocês não me pagam, né? Assim, nesse sentido. A gente tem uma ajuda para poder sustentar a própria vida, mas a gente vê o quanto Deus é bom nesse sentido também, porque ao mesmo tempo que a gente não vive em função dessa paga, a gente não é mercenário nesse aspecto, não nos falta nada. Me lembro da fala de Pedro com Jesus uma vez: Senhor, nós deixamos tudo para seguir você. Como é que vai ser, né? O que a gente vai receber em troca? E Jesus, com muita tranquilidade, diz 100 vezes mais, né? Com as perseguições, 100 vezes mais, e no final a vida eterna. De fato, o Senhor, na sua providência, não deixa faltar nada, né? E tudo aquilo que é necessidade, né, nossa, ela vem satisfeita exatamente pelo carinho e pelo zelo do povo. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que vocês também experimentem do carinho e do zelo nosso. E essa é a referência, isso é que é importante, né?
Nós podemos olhar os nossos pastores não como mercenários, né? Não como quem se move procurando paga, né? Não como quem vive em função daquilo que a comunidade pode oferecer, mas como aquele que está disposto a estar ali diante das circunstâncias para dar a vida, né? E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. A igreja é chamada, sobretudo, a ser a representação desse pastoreio do Cristo. Por mais que nós estejamos à frente da comunidade, o Cristo é que é o bom pastor. O Cristo é aquele que mostra a experiência da redenção, e nós somos bons pastores na medida em que nós participamos desse ministério de Cristo, que é um ministério de redenção. O qualificador de bom, né? Qual é a diferença entre o pastor e o bom pastor, né? O qualificador de bom deve ser atribuído àquele que se move na perspectiva do cuidado, né, do povo de Deus em vista da salvação. Pastor é aquele que cuida. O bom pastor é aquele que cuida. Essa referência pode ser voltada direto aos sacerdotes e, em certo sentido, servir de julgamento para nós, e a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque não basta só sermos os pastores, precisamos ser bons. E a gente reflete sobre isso o tempo todo, né? E tem que responder a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, essa qualificação de pastoreio, ela é uma qualificação que pode ser atribuída à igreja inteira. Aí entra um aspecto que talvez toque mais proximamente cada um de vocês, né? O pai de família, a mãe de família na sua casa precisa fazer a experiência de pastoreio. E como é que a gente sabe se esse pastoreio é bom, né? A bondade dessa condução é manifestada pelo cuidado. Quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Então é o cuidado que caracteriza. Quem é o bom pai de família? O bom pai de família é aquele que cuida da sua casa. Quem é a boa mãe de família? A boa mãe de família é aquela que cuida. Quem é o bom profissional naquilo que é o seu ofício? É aquele que cuida e corresponde àquilo que o ofício pede também com qualidade e com esforço e com dedicação. Dentro do contexto da nossa experiência da vida de igreja, então, o amor que nós temos uns pelos outros vai ser caracterizado, queridos irmãos e irmãs, pelo cuidado. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Se aproxima, se interessa, quer saber como está, né? Quem ama, procura acompanhar a vida do outro. Quem ama não é indiferente. E os cristãos precisam, sobretudo na experiência desse mundo, não agir como mercenários. Não agir simplesmente em função da paga, né? Mas agir justamente na perspectiva de manifestar o cuidado, que é também, nesse sentido, a manifestação concreta do cuidado que vem da parte de Deus. Então, sabemos que o pai e a mãe de família cuidam da sua casa e da sua família por amor, né? Até porque nós estamos impelidos, né, pelas nossas relações na profundidade e na intimidade a isso. E precisamos qualificar isso ainda mais, né? O pai que não cuida, né, a mãe que não cuida, ela é de fato uma expressão, né, do mercenário, né? Daquele que está ali talvez pelo seu próprio interesse e que no momento da dificuldade abandona. O pai e a mãe, né? Olha o que diz o profeta Isaías, né? Ainda que a mãe esquecesse, né, o seu filhinho de colo, eu jamais te esquecerei, Israel, dizia lá o profeta Isaías ao falar do amor de Deus pelo seu povo. Assim como é o amor de Deus pelo seu povo, deve ser também o nosso amor uns pelos outros. Nós rezamos pelos consagrados, porque os consagrados fazem uma escolha de vida em que eles devem representar e sinalizar esse cuidado e essa proximidade para com o povo.
né? E esse cuidado que é sinal de salvação que vem da parte de Deus. Mas nós precisamos rezar uns pelos outros para que nós façamos crescer também entre nós essa cultura do cuidado. Olha que quem vive em função da paga pensa em si mesmo, né? E por conta disso, quando a coisa é desfavorável, foge. E olhem aí a nossa estrutura social, né? Olhem aí as nossas responsabilidades e as nossas competências e nos perguntamos e nos perguntemos, na verdade, quem de fato é pastor e quem de fato é mercenário. Quem, né, se apresenta diante da dificuldade disposto a oferecer a própria vida e quem diante da dificuldade pula fora e desaparece. Né? A fragilidade que nós encontramos hoje no corpo social é que nós nos educamos muito para viver em função da paga e pouco para viver em função do amor e do desejo do bem de todos. E aí, quando a coisa fica difícil, né, a gente vai vendo de fato quem está disposto a oferecer a vida pelo bem e quem de repente se afasta dessa situação toda porque de fato vivia aquilo ali só enquanto aquilo lhe era conveniente. Precisamos dar passos concretos e positivos para fazer com que a nossa vida também social possa ser mais caracterizada por essa cultura do cuidado do que pela cultura do mercenário, do comércio, né? Da paga em função da prestação de um serviço. Né? E aqui a gente precisa entender melhor, né? Como é que funciona Deus e funcionarmos um pouquinho mais como Ele. Né? Não nos movermos tanto por aquilo que é a nossa conveniência pessoal, mas nos movermos um pouco mais em vista daquilo que é o bem de todos. É triste quando a gente vê por aí, né, membros, né, daquilo que é o nosso corpo social, responsáveis, né, pela experiência de serem os garantidores do bem e da justiça dentro do nosso contexto, muito mais preocupados com o próprio salário, com a própria condição pessoal, com as próprias oportunidades, do que uma preocupação também mais honesta e mais sincera com o bem comum. É triste ver, às vezes, os nossos responsáveis e os nossos governantes mais preocupados com aquilo que são suas possibilidades pessoais de poder e projetos, muitas vezes, né, de governança e de autoridade pessoal, em vez de preocupação com o bem comum. Ver, muitas vezes, gente preocupada sobre quem vai levar o crédito, né, das ações que já deveriam ter sido feitas por todos, né, em vista exatamente do bem da comunidade, né, mais preocupados com o prestígio e com o reconhecimento dos outros do que com o verdadeiro cuidado do nosso corpo social. Olhemos aí então aqueles que realizam de fato esse papel de bom pastor. Olhemos para os enfermeiros nos hospitais, para os médicos nos hospitais, pelas pessoas que todos os dias levantam pela manhã e entram dentro dos ônibus lotados para providenciar que a nossa sociedade e a nossa comunidade tenha o que comer e tenha o que receber a cada dia. Olhemos para aqueles que ofertam cotidianamente a sua vida para que nós possamos ser sustentados numa situação de segurança e de possibilidade. E deixemos de olhar um pouco a esses que simplesmente estão interessados em tosquiar, né, as ovelhas e se aproveitar, né, da carne e daquilo que pode ser oferecido pelo seu rebanho. Há um pastoreio mais belo e mais profundo que é generoso no sentido de oferta da própria vida, e é esse que nós devemos aprender a seguir e a respeitar. A nossa sociedade, nesse sentido, eu acredito, regrediu bastante. Né? Por quê? Porque em vez de seguirmos o exemplo do bom pastor, no sentido de promover os outros com a oferta da nossa própria vida, estamos nos tornando cada vez mais movidos simplesmente pela paga, por aquilo que podemos receber, porque estamos focados demais nos nossos próprios interesses. Ou nós mudamos essa perspectiva, ou vamos cada vez mais ver o nosso corpo social fragilizado. Então pensamos hoje, nesse dia em que rezamos por aqueles que são os pastores, nesse dia